Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda aqui ao Nada Trivial. Segunda-feira, eu te convido para vir se inspirar aqui no Nada Trivial, no nosso quadro Inspiring Brains, que tem um enfoque muito especial em neurociência aplicada ao ambiente corporativo. Tenho sempre ótimos convidados e você já sabe, isso aqui também é um podcast que está em todas as plataformas de podcast. Então, se você não quer me ver, não quer assistir ao vídeo, você pode escolher nos ouvir diretamente nas plataformas de podcast por aí. Então, chama a vinheta para eu começar esse podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao Inspiring Brains, o seu podcast de neurociência aplicada ao ambiente corporativo. Este podcast também pode ser visto no YouTube, no canal Nada Trivial, que é um programa que vai às segundas-feiras, um quadro do canal Nada Trivial, que é o quadro Inspiring Brains. Se você está nos ouvindo apenas e quiser nos ver, tem a oportunidade de fazer isso lá no YouTube. E o meu convidado de hoje, como sempre, né, gente muito bem posicionada no ambiente corporativo e que tem na neurociência ali ou um pezinho, ou uma esperança, ou uma expectativa, ou até mesmo uma performance. E hoje meu convidado é o querido, caríssimo Paulo Leme. Seja muito bem-vindo, Paulo, aqui ao Inspiring Brains. Barato ter você por aqui, viu? Obrigado por você ter topado participar. Obrigado, Carla. Eu que agradeço, né, esse convite, né? Porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de estar diante de uma celebridade da neurociência, né? Uma das mais brilhantes pessoas que estudam neurociência no Brasil e tem a preocupação de levar isso para dentro das organizações. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço você ter aceito. Você é um executivo cheio de obrigações, de se deslocar aqui para Vila Nova Conceição para poder gravar isso aqui em plena terça-feira, né, que é o dia que a gente está gravando o podcast. Então, muito, muito obrigado pela sua disponibilidade. E eu queria que você comentasse com o meu público um pouco da sua história, como é que você foi parar na neurociência. É interessante, né? Eu atuo já na área de recursos humanos há um bom tempo já, e em alguns momentos isso me chamava atenção, né? Porque eu sempre trabalhei muito próximo de executivos, CEOs, vice-presidentes, e sempre me chamou a atenção o nível, como esse pessoal toma a decisão, como que é a agilidade. E eu já venho pesquisando há um bom tempo, né? Eu olhei vários temas, várias entidades, né? E acabei escolhendo a neurociência na Faculdade de Medicina lá da Santa Casa, que para mim está sendo muito bom. Muito bom. Você está fazendo o curso agora, né? Você faz parte dessa turma, que é a 7ª, não é isso? A 7ª turma, isso mesmo. Uma turma do balacobaco, essa sua Nossa, turma. muito interessante, uma diversidade muito grande dentro da sala, uma troca de experiência muito boa. Isso é uma vantagem dos cursos presenciais, né, Paulo? Eu não abro mão desse meu curso presencial por causa disso. Você vê valor mesmo nessa interação de sala de aula? Com certeza, Carla. Essa troca de experiência ela é muito grande. A gente, lá na turma, a gente tem pessoas de outros estados, como consultores, pessoas que atuam nas organizações, e essa troca de experiência é muito grande, né? O que muitas vezes, pelo online, isso não é permitido, né? E nós, ali, ao longo desse período, acabamos criando vínculos, né, um com o outro. Então, essa troca ela é muito boa. Porque tem o negócio de passar o final de semana juntos, praticamente, exato, não é isso? Exato. O que torna, por exemplo, nós temos aulas sexta, sábado, domingo, né? E a gente já vem de uma semana de trabalho. Então, aquele momento passa a ser um momento agradável, e não um momento de eu ir lá, puta, vou ter que ir para a aula. Não, é um momento agradável, onde nós conversamos, trocamos informações, além do nível do curso ser muito bom. Obrigada. Muito bom. A gente tem uma preocupação tão grande de entregar qualidade no curso, os professores. Fico feliz de ouvir você, um homem experiente já, né, Paulo? Isso é uma coisa que provavelmente inquieta, inclusive, os seus colegas, né? Por que alguém já com uma carreira consolidada ainda continua buscando aprimoramento? É interessante
esse questionamento seu, porque eu já tenho uma idade. Ontem eu completei 64 anos de idade. Parabéns, meu E querido. é interessante, porque quando eu comentei com algumas pessoas, né, putz, eu vou fazer uma especialização, putz, mas o que você vai fazer com isso, né? E isso para mim está sendo muito bom, porque fazia um bom tempo que eu já não entrava numa sala de aula. E isso aí está me revigorando muito, né? E está trazendo muitas informações, coisas que até então o hábito da leitura, que às vezes a gente acaba deixando de lado, que é muito importante, né? Então isso para mim está sendo muito bom e revigorando muitas coisas. Não tem idade para a gente Não tem estudar, não é idade, não isso? tem idade, né? Até esses dias estava conversando com uma pessoa, né? E falou assim, você vai fazer 64? Eu falei, eu tenho um projeto do 0 ao 64 e agora do 64 ao 120. Maravilhoso. Porque a longevidade cada vez está indo mais adiante, né? Então, isso é aproveitar a vida da gente no melhor sentido. E é interessante, né? Porque é tudo uma questão de vigor, né? Sem é tudo dúvida, uma questão cara, da gente sem querer fazer as coisas E acontecerem. quando a gente frequenta um ambiente gostoso, né? Um ambiente que te permite conhecimento, que te permite troca de informações, um ambiente onde você é respeitado, onde você ouve críticas, fala, escuta, é muito bom. Então, esse ambiente saudável, ele é de fundamental importância. No seu trabalho hoje, atual, qual é a sua responsabilidade? Hoje eu atuo como business partner de recursos humanos, né? Atendendo diretorias corporativas, né? Hoje eu atuo com 5 diretores. Então, isso aí, para mim, o curso ele tem trazido uma base muito boa para mim. Coisas que até então eu ficava questionando, hoje eu já consigo entender o porquê. E isso me direciona para muitas coisas, né? Por exemplo, tem alguns diretores que têm algumas putz, agora entendo por que ele age dessa forma, por que ele toma a decisão dessa forma. Então, eu já consigo articular melhor e entender. Isso tem me ajudado muito, cara, muito mesmo. E tem conseguido mais resultado na argumentação com Sem dúvida, eles? sem dúvida. Certo. Isso daí tem me ajudado muito mesmo, sabe? Inclusive levando temas novos, temas voltados para a neurociência, no sentido de provocar, entender um pouco mais, sabe? Porque para mim a neurociência ela vem assim complementar o conhecimento das pessoas. Por que que eu ajo dessa forma? Por que que eu tomo decisão dessa forma? Então, ela vem complementar isso daí, que é um autoconhecimento que muitas vezes nós não temos, né? A gente ouve, mas não, você se autoconhece? Não, eu tenho, mas o quê? Como que é isso daí, né? Por que que eu tomo uma decisão baseada dessa forma? E, às vezes, no mesmo sentido, no mesmo tema, eu tomo decisões diferentes. As pessoas são receptivas à neurociência? Como é que você está sentindo isso? Hoje eu ainda vejo que ainda tem alguma coisa, porque ainda fica olhando, porque se confunde muito ainda. Ah, mas é psicologia, né? Então, não tem nada a ver com psicologia. A neurociência, ela traz, é ciência, né? Psicologia é um outro ramo que estuda. Mas é um tema que, para mim, Paulo, ele está começando a gostar. Está começando a fazer muito sentido para as pessoas, né? Porque muitas vezes você contrata alguma empresa para fazer um trabalho e você vem ali, tá, peraí, o que está por trás disso daí? Então, você se torna um pouco mais crítico no sentido do trabalho, no sentido de orientar uma pessoa numa tomada de decisão, muitas vezes. Então, isso tem me ajudado muito, Carla, muito mesmo. Em que área especificamente você sente maior receptividade para a neurociência? Na gestão de pessoas mesmo? Na gestão de pessoas, porque a gente começa a trazer alguns questionamentos, né, de uma forma de envolver as pessoas e começa a aguçar, né? Então, muitas vezes eu falo, putz, você percebeu o que você fez? Como que você fez? Caramba! E as As pessoas pessoas, não, então, olha, isso é assim, assim, assado. Então, isso tem me ajudado bastante através nesta forma, né? Não no sentido de, neurociência, não, nada, coisa, mas no pontual, que eu acho que é onde a gente consegue agregar muito, Carla. Muito bom, muito joia. E qual tem sido o seu principal desafio na neurociência, no estudo? O que é difícil, né? Porque Olha, todo mundo reclama de uma coisinha lá que vamos ver se eu acerto. para mim, o estudo em si, ele tem me ajudado muito no meu trabalho. Isso é uma coisa que eu te falo para você que me agregou bastante, inclusive como ser humano.
né? O fato de eu me autoconhecer muitas vezes... Está ajudando em casa também, Paulo? Muitas coisas que às vezes... Fosse a minha esposa... Hoje não, hoje eu já consigo entender e consigo ajudar de alguma outra forma. Ah, mas aí eu tenho que mandar um boleto extra Ah, para você. Porque... eu vou levar eles para frequentar a aula. Porque nós estamos tendo efeito, né? Estamos atirando num e acertando o outro. Exato, Não, exato. mas isso é verdade, né? Brincadeira à parte. Em geral, as pessoas relatam isso, né? Que até Sim, nos seus relacionamentos pessoais, no exato. E grupo familiar, ele tem me, consegue ter aju- uma harmonia maior. tem me ajudado bastante. Tem hora que a gente dá uma derrapadinha, mas volta, mas tem me ajudado bastante, tanto no ambiente empresarial quanto no relacionamento com pares, em família. Isso tem me ajudado muito mesmo. E na organização você se sente mais compreensivo, assim, ou pelo menos você entende melhor a dinâmica, ao invés de ficar batendo de frente, você está Exato. dando. Então, hoje eu consigo identificar alguns posicionamentos, algumas relações que as pessoas têm. Então, isso tem me ajudado muito no sentido de entender, ouvir e saber fazer a pergunta, né? Ah, isso é mágico, né? Né? Porque não é simplesmente, entende, tá, mas o sentido de provocar com uma boa pergunta, né? Fazer com que as pessoas reflitam, né? Não simplesmente, você está fazendo isso por conta disso. Não, não, você já pensou nisso? O que Ah. pode estar por trás disso? Então, isso tem me ajudado bastante. Tem algum exemplo, um caso que você queira contar para nós? Bom, olha, está fazendo o quê? Uma semana passada, nós tivemos uma reunião lá, eu tive uma reunião com o gerente, um time dele, e foi muito interessante, né? Que nós estávamos falando um pouco sobre times de alta performance. E eu trouxe algum Você já material. fez a disciplina do Joey, de time de neurociência, de time de Não, alta ainda não. performance? Acho que é a próxima aula que a gente vai ter. O Joey é uma figura. O Joey, inclusive, ele inaugurou esse quadro aqui no Olha Inspiring só. Brains. Foi a primeira entrevista que eu fiz, foi com o Joey, o professor Joey Wader, que vai dar aula para vocês em breve Que legal, vai ser sobre muito o bom. tema. Vai me ajudar bastante na condução desse trabalho. Desculpa te interromper. Não, e a gente estava em reunião e surgiu alguns assuntos lá, né? E aí eu trazia algum tema. Olha, por que não isso daqui? Vocês já pensaram dessa forma? Não, peraí. Não, confiança. O que é confiança? Como que você constrói confiança? É porque tem palavras mágicas, né? É. Que ninguém sabe explicar direito como é que funciona. Exatamente. Como que é essa questão? Como que a gente se relaciona? Como que o ambiente ele vai modelar as pessoas, né? Então, eu tenho trazido nesse sentido de provocar. E foi muito boa a reunião. Uma reunião que era para demorar uma hora e pouco, acabou demorando 3 horas. Caramba! E discutindo num alto nível, no sentido do pessoal se repensar. Isso que eu acho que é muito importante, sabe, Carla? Não é aquela questão de eu sei, eu que não, peraí, estou me repensando. Putz, Mas como que eu tem estou... uma parte disso, hein, Paulo, que você está me contando, que é um pouco do seu talento pessoal, né? Também de levar um pouco a coisa meio de um jeito que a pessoa acaba perguntando o que você está querendo que ela pergunte, não é Exato. isso? Eu tenho uma forma assim, uma pessoa que eu me relaciono fácil, né? Uma das minhas virtudes é relação. E eu consigo, da minha forma, né, envolver e levar as pessoas para esse lado do se repensar. Por exemplo, agora eu estou trabalhando com três jovens do meu lado. E é interessante isso daí, porque no dia a dia, né, peraí, vocês já pararam para pensar? E por que não isso? E por que aquilo que você está fazendo? Então, isso tem me ajudado muito com essas pessoas que estão do meu lado. Ali, para mim, tem sido, como se diz, um campo de Você está experiência. com 3 jovens, e essa história de conflito de geração, não tem lá, não? Não, Carla, uma coisa eu falo para você, é uma questão de muito entendimento, sabe? Porque geração, né? O pessoal fala geração Y, geração Z, é de 1900. Peraí, mas o que é isso, né? Isso realmente existe? Porque o pessoal fala muito de geração Z, tá? Geração Z, mas a gente não pode esquecer que a geração Z fomos nós que criamos, né? Nós que educamos, eles estão aí. Mas isso daí depende muito de como você relaciona. Você tem filhos, Paulo? Eu tenho um casal de filhos, tem a Ana Paula e o Rafael. Que já são A adultos. Já a Ana Paula é casada, formada em Direito, o Rafael se formou recentemente em farmácia. E tem neto já? Não, ainda não.
E vamos providenciar essa resposta. A ansiedade em casa lá. A sua esposa está esperando, né, Sem Tayada? dúvida, É, sem eu estou nesse pé também, mas não vou ficar falando muito desse assunto, não. Não, isso vou deixar para outro momento. Então, porque tem essa história, né, de que esse conflito geracional dentro das organizações tem sido uma das queixas que a gente recebe muito aqui na consultoria, que eu recebo muito uma crítica do tipo assim, eles não querem nada com nada. Você vê isso? Depende muito, viu, Carla? A gente não pode generalizar, É. sabe? Porque tem jovens que eu vejo que não se preocupam e muitas vezes, mediante um problema, não querem enfrentar o problema, então vou sair da empresa, vou para outro lugar. Então, para mim, essa questão do se movimentar rápido está um pouco relacionado a isso. Entendi. Tem um ponto aí, né? Sim, Começa a pintar uma dificuldade e fala, já vou me... exatamente. Peraí, eu não quero enfrentar, então vou trocar de ambiente, vou para um outro lugar, mas eu não enfrento o problema. Então, para mim, isso tem sido uma das coisas que eu tenho observado bastante. Recentemente, nós tivemos alguns casos que chegamos à conclusão que foi isso, né? Não porque o jovem, não, porque eu quero trocar de ambiente. Não, que surgiu um problema, e o que foi mais fácil? Vou pedir demissão. Então, eu tenho percebido isso, e é interessante essa questão de geração que, né, de falar recentemente, acho que fazendo um ano, nós contratamos uma pessoa de 63 anos de idade. É que se fosse pensar Para qual posição? uma área de TI, Caramba! uma área de TI, e chega com um gás, que eu vou te falar para você, impressionante, e trabalha com jovens ao lado, e ele começa a inspirar esses jovens. Por quê? Pelo conhecimento, a forma de lidar, porque o jovem, ele busca o interesse, ele tem um interesse em aprender. Você não concorda com... Quando é que essa discriminação do jovem em relação à pessoa mais velha é mais evidente? Porque você reclama muito disso. Você está falando uma coisa diferente. Sim. E se a gente pegar aquele filme que é aquele filme O Estagiário, Ah, sim, do senhor estagiário. que ele... Eu agora não me lembro quem foi, quem era o ator e tal, mas tinha uma história assim, né? Sim. Ele foi pegar estágio numa empresa de moda, sei lá, numa revista. Exato, isso mesmo. Foi. E tinha lá todo um preconceito, uma história, e no final ele que consegue Exato. agregar muito valor ali, Sabe, né? Carla, eu acho que isso daí depende muito da pessoa. Isso, é isso que eu queria ouvir. Depende da pessoa. Depende, porque tem pessoas que às vezes têm ali a sua forma sistemática, ok, mas tem pessoas que estão abertas e cada vez mais eu percebo isso. Essa questão do conflito geracional, para mim, ele tem um pouco de tabu nisso daí. Não é o que eu percebo. Não é qualquer pessoa mais Não, velha, nem qualquer não, pessoa mais não, nova. Não é. Então, eu vejo que tem um encontro ali, um que está querendo passar a informação e o outro que está querendo receber a informação. Perfeito. Porque a juventude de hoje ela é sedenta para informação. Muitos, a gente percebe isso. E quando cola numa pessoa que tem e gosta de passar conhecimento... Mas, Paulo, eles não têm acesso a tudo? Não é essa história que tem acesso, que pode tudo? O que está acontecendo? Será que a informação que eles têm acesso não tem qualidade? Será que é isso? Hoje eu acho que tem muita informação. E a grande dificuldade é identificar o que é importante e o que não é. Porque hoje critério. É o critério. O que para mim é relevante e o que não é. Né? Porque você abre, já liga o celular já começa. Né? E o jovem, a habilidade dele é com o celular. Sim. Né? Hoje em dia, se você fala assim, manda um e-mail. E-mail, como que eu mando um e-mail? Que loucura isso. Manda uma mensagem ali pelo WhatsApp. Se você quiser falar com o jovem, eu vou mandar uma mensagem. Né? Não adianta ligar que... Então, o que eu percebo muito é esta questão, sabe? Da quantidade de informação. E tem muita coisa que, olha, é muito ruim, infelizmente. Né? E especialmente nessa história do ambiente corporativo, né? Porque tem esse tabu, essa questão da carreira. Exatamente. E está cheio de, que a gente chama, né, de executivo de palco. Sobe no palco, faça desse jeito, faça daquele jeito, faça não sei o que lá, e publicando no YouTube, e publicando nas redes sociais, o que dá sucesso, mas vestir a camisa mesmo, arregaçar a manga e ir lá resolver o problema é pouco, né? É difícil, porque a gente vê muitas pessoas que vendem receita pronta, né? Faça isso que você vai ter aquilo, faça isso, mas espera aí, isso daí vai dar certo para mim? Sim, até que ponto? Né? É isso que eu quero também. Então, eu vejo tem uma questão situacional, né? Muito, muito. Hoje particularmente, depois que eu comecei a fazer o curso, né, para mim,
eu fiquei muito mais crítico com consultoria. Comecei a questionar mais. Já é um dinheiro bem empregado, né? Com certeza. Eu comecei Porque a questionar. consultoria ruim dá prejuízo, não é isso? E tem muito modismo, cara. Muito modismo. Eu percebo, principalmente, eu atuo em RH há muito tempo, né? Daqui a pouco surge um nome novo. Mas quando você vai ver aquilo, putz, é coisa lá de trás que você praticava. Lifelong learning. Lifelong learning. Lifelong learning. Aprendizado contínuo. A vida inteira. Né? Isso que é, e a gente começa, e chegam e falam tantos, mas peraí. Estão colocando ovo de Colombo em pé, é isso? Exatamente, mas o que você quer com isso? Qual é o objetivo que você vai fazer? Essa dinâmica que você vai aplicar, o que você vai trabalhar? Né? Aquela questão, e para mim, voltando ao curso, é um diferencial o curso de neurociência, o nível dos professores. Porque quando você está lá, você faz uma pergunta, não tem aquela, e aí, pessoal, ele está fazendo uma pergunta, o que vocês acham? Não tem. Olha, isso é assim, funciona dessa forma, por conta disso, disso e isso. Opa! Né? Não tem como... Olha, ele está fazendo uma pergunta, vamos discutir aqui, o que ele está fazendo? Peraí, não tem. Então, para mim, isso daí tem sido muito bom, no sentido de questionar, de ser mais crítico. Tem me ajudado muito, cara. Isso é uma coisa que a gente cuidou sempre, né? Isso, obviamente, faz com que a gente tenha uma opção de exigências. Os professores são mais difíceis da gente conseguir o horário deles para eles irem dar aula. Então, tem que toda hora estar naquele rebolation ali, pulo para cá. Tá. Tem aluno que reclama, mudou a aula. Tá. O duro é o professor que está indo ver você aí, o cara não é disponível. Aí tem, obviamente, tem custo e tudo, mas a gente fez questão de ter dos dois lados, né? O professor que é o especialista em neurociência ser um professor, grande maioria são doutores, acho que não tem nenhum que não tenha doutorado. Isso é outra coisa que me chamou a atenção no curso. E também o pessoal que vem do ambiente corporativo é gente que é executivo, já botou a mão na prática, já fez acontecer, né? A Alexandra mesmo, uma querida, uma grande executiva, traz o curso de gestão de pessoas, né? Então, isso é uma coisa que a gente capricha mesmo. Que bom que você gostou, que você está sentindo esse capricho. Eu vou falar para você, olha, para mim me surpreendeu. Me surpreendeu mesmo o nível dos professores. Legal, muito bom saber. Não tem ali um que fica, não. Você fez a pergunta, você vai ter a resposta, e quando tem algum debate, eles entram e se pontuam e falam o porquê daquilo. Isso, para mim, me surpreendeu muito, cara. Que legal. É difícil encontrar um curso com nível de professores como tenho a pós-graduação. Está consistente o nosso trabalho, né? Muito consistente. Não foi assim que começou, viu? A gente começou catando cavaco, como todo bom começo, né? Sem dúvida, cara. O Inspiring Brains que foi ao ar na semana passada, ele é o André Rios, um querido que era da primeira turma. Okay. Então, ele foi pioneiro. Eu brincava com eles que assim, vocês vão por bem e por mal, serão os primeiros sempre. Vão ser as nossas cobaias aqui, que é o futuro. Né? Mas é óbvio, né? No começo, a gente não tinha acertado completamente os professores, nem as temáticas. E também tem uma coisa, sabe, Paulo? Eu acho que eu também, como consultora, cresci, né? A gente já tem 10 anos que eu tenho a consultoria. E nesse meio inteirinho, eu palestrei para muita empresa grande, muita empresa muito exigente, né? E os programas de treinamento a gente fez também em grandes empresas, né? Então, eu acho que eu também fui me arejando a respeito da necessidade das empresas. Sim. Eu tinha, obviamente, algum conhecimento quando eu montei o curso, que me habilitou a montar, mas não o que eu sei hoje. O que eu sei hoje é bem mais vigoroso e bem mais consistente, né? Aí, ao longo do tempo, também eu fui participando de outras iniciativas, como é o caso da Singularity, coisas que a gente faz que vai deixando a gente mais sambado, né? Sem dúvida. Eu acho que quanto mais a gente vai interagindo, a gente vai conhecendo outras organizações, outras formas, outras culturas, né? A tendência é evoluir, né, cara? Você acha esse um ponto legal também do grupo, das pessoas? Porque também vem gente de tantos lugares que fazem coisas diferentes e tal. Essa troca também deve ser muito rica para vocês. Eu considero muito boa, né? Para mim é fantástico, porque nós temos pessoas ali de consultores, tem executivos.
Tem gente porreta lá, né? Tem. Tem VP de grandes organizações, que a gente não pode falar quem é, né? Sem dúvida. Mas tem VP de grandes organizações lá dentro Exatamente. daquela turma, né? E isso é muito bom e salutar, sabe? Porque ali você não consegue, putz, ter essa posição, não é. Então, está todo mundo no mesmo nível e cada um É se, tudo se aluno. posicionando. Isso é muito interessante, sabe? Tem umas meninas muito Muito boas. consultoras também Tem uns maravilhosas, ali que eu invejo. né? Eu invejo mesmo quando falam, se posicionam, né? Trazem exemplos, trazem... Putz, isso daí me ajuda. Olha, eu tenho Eu tenho invejo. orgulho disso, assim, da gente ter podido atrair Sim. pessoas desse gabarito para estarem ali com a gente, contribuindo, porque no fundo é feito por todos nós, né? Cara, eu falo que a pós-graduação lá não é um curso porque eu quero fazer. Que eu vou lá para ter um diploma. Não é. É um curso que, para quem quer estudar, com certeza. Não é um curso que você vai lá para simplesmente obter um certificado. Eu tenho um dilema, né, com relação a esse curso, Paulo, que tem muita gente que nos procura que não é de São Paulo, né? E, óbvio, o curso tem o seu custo, o deslocamento para São Paulo tem um custo em relação... E depois, engraçado isso, porque antes da pandemia, não era um desafio. As pessoas Não era. topavam vir e tal. Eu vou passar, sei lá, são 15 finais de semana ao longo de 2 anos, dá para mim. E a pessoa vinha investir. Depois da pandemia, as pessoas acham que o online resolve a vida delas, entendeu? E eu tenho batido na tecla, quer dizer, além que, por mais que as pessoas me peçam para fazer online e tal, vou fazer outras coisas online, mas esse curso é a minha princesinha dos olhos, assim, demorou tanto para a gente encaixar ele, então eu não vou nunca deixar ele num formato online. Mas eu queria ouvir de você assim, vale a pena se deslocar, estar lá, estar com essas pessoas presencialmente, para além do convívio? Você acha que a própria aula ganha uma dinâmica diferente? Você estava comentando, né, do debate e tal. Sim. Você acha que no online a gente conseguiria fazer isso? No online eu creio que não, cara. Essa questão da relação você perde. Né? Com certeza. Porque é eu e a tela. O máximo que eu posso interagir é fazer uma pergunta, né, ter algum questionamento, mas fora isso não tem. Ali não, ali você está conversando, você está com uma dúvida, alguém se posiciona do lado, putz, vou conversar com essa pessoa depois. Isso é fantástico. Massa. Aí cria um vínculo, o grupo, que é algo extraordinário. Joia. E você tem pretensões, assim, com a neurociência, para ir para além disso? Sei lá, palestrar sobre esse tema? Ou você vai ficar mesmo contribuindo com a tua organização lá? É lógico, quero contribuir com a minha organização, mas no futuro eu pretendo sim, porque eu tenho alguns objetivos de vida ainda, né? Poder colaborar com pessoas, né? Não, você falou que tem mais uma outra rodada Mais inteira? outra, até o 120. Boa. Então, eu pretendo sim, mais à frente, começar a divulgar mais dentro da própria organização e depois para fora. Que legal. Começar a falar do tema, trazer no sentido dos benefícios, o quanto nós podemos crescer com o conhecimento e a neurociência, o quanto ela nos ajuda. Massa. Porque, para mim, é fundamental nós, né, enquanto seres humanos, nos conhecermos. Claro, nos conhecermos mesmo, sabe? Sem minhas palavras. Sem minhas palavras. Não adianta eu ficar com blá, blá, não tem. Sem historinha. Sem historinha. Carne crua. Exatamente. Mas não é fácil, né? Não é, cara. Eu falo pra você, a vida da gente, eu particularmente gosto muito, né, da vida, porque essa dinâmica, né? Nós somos uns seres relacionais. Isso, para mim, é a grande diferença, né? O que nos move para frente, como que eu atinjo o objetivo, de que forma que eu chego ali, né? Então, essa questão da relação, ela é fundamental. Não tenho, pode ter online, fazer 100%, para mim, Paulo, já não consigo. Não é porque eu estou aqui na sua presença, não, mas você é uma pessoa combativa, vai ali na sala de aula e apresenta e questiona e tal. Então, acho que você contribui muito também com a turma nesse aspecto, né? Porque também tem essa questão do respeito, né? De tudo que você Sem dúvida. já viu na carreira acadêmica, na carreira organizacional, né? A experiência, ela conta muito, sabe, cara? E às vezes a gente fala, né? O que eu vivenciei lá atrás, talvez hoje não sirva e não vá levar para algum lugar, mas é uma experiência que eu tive.
Então, muitas vezes a gente vê, putz, será que isso daqui, o que pode acontecer? Trazer momentos, trazer coisas de experiência do passado, Sim, mas à luz da realidade de hoje, né? Eu não sim. posso querer viver aquele momento lá atrás. Então, isso ajuda muito, principalmente no ambiente corporativo, né? A gente Nossa. tem muita coisa. E essa história toda aí de inteligência artificial, tecnologia, futuro, tá te preocupando de alguma forma ou você vê uma oportunidade Ah, nisso? cara, eu vejo com muita oportunidade. Né? O que a gente não pode é entrar de cabeça e muitas vezes mergulhar sem ver, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que via também. Tem muito modismão também, Exato, não né? adianta eu já, na primeira coisa, eu ir atrás do chat GPT e querer que ele faça para mim. Né? Isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque se eu deixar tudo ali, eu acabo mecanizando uma coisa, deixo de pensar, deixo de usar meu raciocínio, meu cérebro, deixo de treinar ele, vai atrás de um chat GPT que vai me fazer tudo. A questão é como eu uso essa tecnologia, né? Porque ela já está aí. Sim. Não adianta, o futuro não, o futuro já hoje já está aí, né? Tinha uns 5 anos atrás, tinha muito Cilévio que falava assim: não, não, quando chegar, eu não vou estar mais aqui. Exato, Se deram não, já mal, hein, está aí, Paulo? já está aí. Então a questão é como eu uso. Porque não tem como eu falar, não, isso daí não, está aí. Agora, como que eu posso tirar proveito disso daí para poder transformar alguma coisa, trabalhar com pessoas? É como eu utilizo. Essa é a realidade. Porque tem muita coisa, Carla, que não vale a pena. Às vezes eu vejo pessoas contando exemplo que foi lá, entrou no chat GPT, fez tudo. Só que a informação é errada, informação incorreta. Tem essa. Então, essa é uma questão que a gente não pode, né, entrar de cabeça e achar que vai ser a solução para tudo. É. Você sabe que um rapaz me mandou um trabalho da faculdade, né? E para que a gente corrigisse e tal. E aí veio com uma lista de referências de livros que não existem, Paulo. Eu imagino. Que é, acho que o chat GPT inventa uns livros que não existem. Hoje tem muita coisa, né, Carla? O pessoal coloca ali já. Mas a tecnologia tende a se melhorar, né? Sem dúvida, eu acho que a tecnologia hoje, né, para mim, a questão da longevidade é muita tecnologia. Sim. Né? Ver a medicina, o quanto que avançou, né, nesse segmento de tecnologia e o quanto nos ajuda, né? E a sua indústria lá está sofrendo transformações específicas em relação a Sim, isso? bastante. Então, tem muitas coisas. O pessoal costuma falar, não, o IA vai tirar muito Muito emprego. emprego. Não, ele vai mudar É só mudar o jogo, né? o jogo. Se eu fazia isso dessa Você forma, é eu de uma passava. época em que a indústria, por exemplo, não tinha tanta automação quanto tem hoje. Não tinha. Você já trabalhava com gestão de pessoas nessa época? Já Como é que trabalhava. foi essa transição com a automação da E indústria? isso daí é uma questão que ela traz muita preocupação para as pessoas, né? Porque o que se vende é o seguinte, vai eliminar emprego. Na realidade, não é, ele vai transformar. Eu que fazia uma coisa de uma certa forma, vou fazer outra coisa de outra forma. Né? Eu não vou ficar alheio a nada ali. Então, ela vem para ajudar muito e o impacto é grande, E você acha que as pessoas têm uma responsabilidade de se manter relevantes? sem dúvida. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? O que você está fazendo hoje, né? A pergunta é, o que eu faço? Ele pode ser automatizado? Opa, Então, se pode, né? O que eu tenho que tem fazer? que arregaçar a É manga aqui. exato, não é ficar esperando, né? O que eu tenho que fazer? Então, essa é uma questão. E como que eu posso usar a tecnologia para ajudar aquilo dali? Não é Sim. sentir vítima do negócio. É como que eu posso contribuir. E as pessoas ficam muito, né? Eu vejo um pouco assim, numa questão muito de reação só. Essa questão da tecnologia, ela é muito forte e cada vez vai aumentar mais. Né? E vejo que ajuda muito as empresas em termos de eficiência. Né? Coisas que até então o ser humano ele ia lá, ajustava, hoje não, hoje é automático. Sim, Com sim. muito mais E eficiência. diminui. É porque eu sempre falo uma coisa assim, quero ouvir tua opinião sobre isso, né? Tem essa história do carro autônomo, né? De uma pessoa não precisar dirigir o seu próprio carro. E muita gente se preocupa com como que vai ser o acidente, se vai aumentar, vai diminuir o número de acidentes e tal. E já está mais ou menos demonstrado que, com a direção autônoma, o número de acidentes tende a diminuir.
Só que a gente não vai ter um motorista para culpar quando acontecer um acidente. Exato. E as pessoas ficam nesse lugar, assim, elas preferem. Você acha que as pessoas preferem ter mais acidentes e ter quem culpar, ou ter menos acidentes sem ter ninguém para pôr a culpa? Para mim, é um pouco da questão do que você trouxe, é quem eu vou culpar. Né? Não está preocupado Com a os benefícios, coisa. com a coisa em si. Está preocupado com o acidente. E uma coisa que quer é evitar acidente. Se eu quero evitar acidente, peraí. O que é melhor? O que é melhor? Então, as pessoas ficam buscando algo para se segurar com uma coisa que é inevitável e que vai acontecer. É isso mesmo. Vai acontecer de alguma forma, pode ser daqui a um tempo, demorar um pouco mais, né? E trazem essa questão da legislação. Eu já ouvi, carro autônomo no Brasil é difícil por conta da legislação, mas a legislação se muda. Exato. É só uma questão É questão de tempo. de achar que exatamente. tá na hora, né? Então fica se segurando muito, né? Então as pessoas se agarram em alguma coisa. Muito bom. Certo. Ô, Paulo, dá uma mensagem final aí para o meu público, você, de toda a sua, de cima de toda a sua experiência, deixa um recado aí para o meu pessoal. Bom, eu acho que, né, trazendo um pouco de quando eu comecei o curso, uma coisa que eu digo, não parem. Né? Aprendizado é para toda a vida. Continuem aprendendo e vamos em frente. Parabéns, viu, Paulo, pela sua determinação de estar continuando a estudar, de inspirar todas aquelas pessoas lá, porque você é inspirador para todos nós, inclusive para mim, e por mudar a história da organização para a qual você serve, porque você podia estar tranquilamente esperando. Sem dúvida. Né? Esperando, rezando para o mundo acabar em barranco. Exato. Né? Podia estar nessa posição e você não está. Então, parabéns por você ser essa pessoa. Pessoal, vocês tiveram aqui a oportunidade de ouvir essa voz, dessa experiência, e ao mesmo tempo a jovialidade de quem quer continuar jogando o jogo. Ele prometeu para a gente mais uma volta na piscina inteira, né? E tá como eu, que já acho também que bati do lado de lá, já estou voltando, mas é muito importante que a gente tenha essas visões, que são visões mais globais, né? Que envolvem o passado, o presente, também está de olho no futuro. Então, você já sabe, aqui no Inspiring Brain, seja na plataforma de podcast, seja no canal do YouTube, você sempre tem a oportunidade de conversar com pessoas que podem inspirar você, né? Eu queria aproveitar para pedir que você deixe o seu like, que você contribua, faça a sua review na plataforma de podcast, porque o time do Nada Trivial definitivamente precisa desse seu suporte e especialmente, né, todo mundo que está por trás disso. Queria hoje deixar um especial agradecimento para o Rui Carmo, da Coplanning Filmes, que é responsável pela edição, pela captação e edição desse podcast, com esse som maravilhoso que vocês estão ouvindo, né, nas plataformas de podcast. O som realmente muda toda a experiência, então eu queria agradecer o Rui Carmo por isso, especialmente por esse cuidado que ele tem aqui, né, e agradecer ao Paulo mais uma vez por ter vindo aqui conosco. Volte sempre, essa casa é sua e continua dando aula para aquele povo lá na pós. Com certeza. Muito Tchau, obrigado, pessoal. Ricardo. A gente se vê no próximo. Até.